O governo Lula, neste terceiro mandato do presidente, vive sob constante desconfiança quanto ao seu compromisso fiscal. Ao mesmo tempo, vive sob pressão para tocar obras a fim de estimular a economia, além de conduzir políticas públicas de viés social, a fim de cumprir a promessa de inclusão da população mais pobre. Sair gastando é fácil, mas como fazer isso mantendo o equilíbrio das contas? É aí que entra o que a gente vai chamar aqui de pacote de cortes. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o novo Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo, que agora é semanal. Neste episódio, você também vai ouvir sobre o indiciamento do homem suspeito de mandar matar o indigenista brasileiro Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips e como a atuação do crime organizado na floresta amazônica afeta o meio ambiente. Vai entender por que a imigração virou um tema tão urgente para a política dos Estados Unidos. E, por fim, vai relembrar, ou mesmo saber um pouco mais, do legado de Quincy Jones para a música pop. Semana começou tensa em Brasília. Ainda no domingo, dia 3 de novembro de 2024, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, divulgou uma nota oficial para a imprensa, dizendo que tinha cancelado sua viagem para a Europa. A justificativa era de que ele tinha que se dedicar a temas domésticos, ou seja, referentes à política interna brasileira. Nada de ir para Paris, Londres, Berlim ou Bruxelas. O pedido para que o Haddad cancelasse o tour europeu foi feito pelo próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E o assunto doméstico atendia pelo nome de pacote de cortes. Havia uma expectativa de que o governo Lula apresentasse uma proposta de cortes de gastos públicos após o fim das eleições municipais de outubro. O mercado financeiro já estava um tanto estressado com a falta de uma proposta. Na sexta da semana passada, por exemplo, o dólar disparou, chegou a R$ 5,87, maior patamar em 4 anos. Foi nesse contexto que o presidente da República disse para o seu ministro da Fazenda ficar no Brasil e cuidar da questão. Com o anúncio do Haddad de que ele não ia mais viajar para se dedicar ao pacote de cortes, o dólar voltou a baixar na segunda-feira. No mesmo dia teve uma reunião do Lula com uma série de ministros para alinhar o discurso. Além do Lula e do Haddad, participaram a Simone Tebet, do Planejamento, a Esther Dweck, da Gestão, o Rui Costa, da Casa Civil, o Luiz Marinho, do Trabalho, a Nízia Trindade, da Saúde e o Camilo Santana, da Educação. Ninguém falou com a imprensa no final, mas a nota divulgada pela assessoria do Ministério da Fazenda diz que o grupo debateu o quadro fiscal do país e que a situação tinha sido compreendida pelos presentes. O pacote de cortes vem sendo discutido já há algum tempo dentro do governo. O problema está em que gastos vão ser cortados. Por isso tinha tanto ministro envolvido no debate na segunda-feira. Debate, aliás, que não terminou ali e vai continuar agora no Congresso com a apresentação de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que precisa ser aprovada por deputados e senadores. Dias antes dessa primeira reunião do Lula com os ministros para discutir o pacote de cortes, o Haddad explicou para a imprensa por que o tema está no centro da agenda econômica agora. A Fazenda defende fazer as despesas caberem na fórmula que foi aprovada por a totalidade do Congresso ano passado. O Congresso avalizou uma fórmula. Então nós temos que encontrar um caminho de fazer com que essa fórmula tenha sustentabilidade no tempo. A fórmula da qual o ministro da Fazenda está falando é o arcabouço fiscal. Esse arcabouço fiscal substitui o teto de gastos que vigorou a partir de 2017 no governo Michel Temer. A ideia, tanto do teto quanto do arcabouço, é dar previsibilidade para as contas públicas. O Lula era contra o teto de gastos. A regra, aliás, foi driblada diversas ocasiões no governo Jair Bolsonaro, não apenas em momentos críticos em que gastar mais era uma urgência, como na pandemia de Covid-19. O fato é que o teto de gastos perdeu credibilidade. Então a equipe do Haddad propôs o arcabouço fiscal aprovado pelo Congresso em 2023. O arcabouço é baseado em 2 pilares. O primeiro é que o crescimento dos gastos ano a ano sempre vai estar atrelado ao desempenho da arrecadação de tributos. O segundo pilar do arcabouço é a necessidade de cumprir a meta de resultado primário, que é a receita do ano menos a despesa, excluindo o pagamento de juros da dívida. Se o objetivo é superado, o governo ganha um bônus para investimentos. Se é frustrado, são acionados gatilhos que limitam ainda mais o gasto público. O ponto
é que o governo acabou gastando mais do que o arcabouço previa. Por isso esse pacote é uma espécie de reforço de contenção, e não um reforço voluntário. Ela ocorre sob a pressão dos agentes de mercado que pararam de acreditar que as regras aprovadas em 2023 para substituir o já descreditado teto de gastos seriam de fato cumpridas. O pacote de cortes tem a pretensão, portanto, de fazer o arcabouço fiscal funcionar, para que tenha sustentabilidade ao longo do tempo, como você ouviu o Haddad dizendo agora há pouco. É mudar a legislação para que alguns gastos não cresçam para além do arcabouço. E para isso entram mudanças no sistema de despesas na área de educação, saúde, em emendas parlamentares, assim como redesenhos no pagamento de benefícios como o seguro-desemprego. Segundo disse o Haddad dias atrás, com a aprovação desse pacote pelo Congresso, a situação fiscal melhora, mesmo diante de um cenário externo instável, em que outros países do mundo também lidam com dilemas econômicos. Do meu ponto de vista, as coisas voltam a se ancorar. E não que nós não vamos ter dificuldade com o que está acontecendo no mundo, porque o mundo todo está passando por dificuldades, mas as coisas se atenuam. O governo estipulou a meta de déficit zero já para 2024. Meta fiscal é a previsão de como o governo vai fechar as contas do ano. O dinheiro entra com imposto e sai com despesa e investimento. Se o governo arrecada mais do que gasta, tirando os juros da dívida pública, tem o superávit primário. Se gasta mais do que arrecada, tem o déficit primário. E aí, para fechar a conta, o país aumenta sua dívida. Estabelecer essa meta é importante para dar alguma previsibilidade quanto às intenções do governo e à trajetória da dívida pública. O cumprimento da meta sinaliza maior disciplina fiscal e maior controle sobre a trajetória do crescimento da dívida, o que reduz o risco percebido pelos investidores e ajuda a aliviar os juros básicos do país, a taxa Selic, bem como o aumento da taxa de câmbio. A probabilidade de cumprimento das metas fiscais pelo governo tem sido monitorada pelo mercado financeiro. Esse cumprimento tem sido visto com uma desconfiança cada vez maior. E como é que faz para chegar nesse déficit zero? Tem dois caminhos. Um é cortar gastos. O outro é aumentar as receitas, ou seja, aumentar a arrecadação de impostos. O governo aprovou medidas para aumentar essas receitas, mas não foi suficiente. Tudo isso somado ao fato de que a contenção de gastos prevista para dar conta do arcabouço não foi concretizada. E aí, o pacote de cortes se tornou urgente. O pacote de cortes do governo prevê mudanças na legislação para conter os aumentos de despesas em diversas áreas a fim de que tudo caiba no arcabouço fiscal, como a gente disse agora há pouco. Fazer esse pacote funcionar é uma questão essencialmente política, com a adesão de ministérios e dos partidos da base aliada do Lula. Além desse pacote, o governo vem falando bastante também num aumento de eficiência no gasto público. Uma revisão de gastos, portanto, também está em pauta. O termo revisão de gastos traduz do inglês a expressão spending review, usada entre economistas no meio acadêmico. Um estudo publicado em 2022 pela FMI, o Fundo Monetário Internacional, define spending review assim: é um processo de conduzir uma avaliação em profundidade da despesa pública existente para identificar oportunidades de reduzir ou redirecionar gastos de baixa prioridade, ineficientes ou inefetivos. Segundo o estudo da FMI, a revisão de gastos pode gerar diversos ganhos para o governo, como a abertura de um espaço fiscal e a redução de pressões sobre a dívida pública. Numa entrevista ao Nexo, dada ao Marcelo Rubissec em 2023, a professora de Finanças Públicas da USP, Úrsula Pérez, disse que o processo visa não apenas cortar gastos considerados ineficientes. Trata-se também de um instrumento de organização e metas de despesa, com definição de priorização. Programas de revisão de gastos têm sido cada vez mais adotados ao redor do mundo, sobretudo em países ricos. Na OCDE, a organização que reúne os países mais desenvolvidos do planeta, 16 membros adotavam práticas de spending review em 2011. 9 anos depois, em 2020, o número já havia aumentado para 31 países. Mas veja, não é simples colocar esse processo em prática. Na entrevista que deu para o Nexo, a professora de Finanças Públicas Úrsula Pérez destacou alguns entraves. Para funcionar, é importante que todos os níveis tenham a possibilidade de trabalhar com esse foco de controle de eficiência, de melhor uso do recurso público, com o mesmo nível de tecnicidade, desenvoltura econômica e administrativa. E nem todos os órgãos têm esse mesmo nível aqui no Brasil. Esse ponto destacado pela professora está mais ligado à questão técnica, mas todo mundo tem que estar no mesmo barco político também. E isso vale tanto para esse processo de revisão de gastos, o spending review,
quanto para o pacote de cortes mais amplo que o Haddad está tentando colocar de pé. E aí tem as disputas internas dentro do governo. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, por exemplo, já deu declarações públicas sugerindo que pode se demitir se houver cortes em programas de benefícios de sua alçada. Ele participou da reunião de segunda-feira com o Lula e outros colegas de esplanada. A nota divulgada depois da reunião pelo Ministério da Fazenda do Haddad fez questão de destacar, como a gente já disse, que a situação fiscal do país foi, abre aspas, compreendida, fecha aspas, por todos os presentes no encontro. O pacote de cortes está saindo do forno em meio a um tensionamento dentro do próprio governo, como dá para ver. Até esta quarta-feira, 6 de novembro, enquanto eu gravo este podcast, a proposta ainda não havia sido apresentada oficialmente. Uma vez que isso venha a acontecer, sua aprovação vai depender do Congresso. Dias atrás, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, falou sobre a expectativa do governo quanto ao timing parlamentar. Nem todas as medidas, aliás, a maioria não precisa ser aprovada esse ano, porque a questão não é para o impacto 2025. É 26, né? É para 26. Então, se o Congresso falar, olha, nós queremos abrir comissões, nós queremos votar em fevereiro ou em março, com um novo presidente do Congresso e da Câmara, não eu, estou falando agora por mim como ministra do Planejamento e Orçamento, não posso falar pelos demais membros da equipe, né? No nosso caso, eu não vejo dificuldade de uma votação em março. Alguma coisa vota em dezembro, outra vota em março, outra vota em maio. Simone Tebet também fez questão de tratar do debate interno do governo. Deixando claro que nós não vamos tirar nenhum direito, isso foi um consenso entre o ministro Haddad e eu, né? Não é só porque é pedido do presidente Lula, é porque é por justiça social. Nós não vamos mexer com direitos de ninguém, mas tem muita coisa para mexer, muita política pública ineficiente que pode ser remodelada. A equipe econômica do Haddad está com essa batata quente nas mãos. Superadas as desavenças dentro do próprio governo, vai ser a vez do Congresso agir. E o Congresso, como você sabe, não anda tão amigável com o Palácio do Planalto. Tem seus próprios interesses. Tem uma eleição interna para presidentes da Câmara e do Senado em alguns meses. Também tem seus dilemas entre segurar o gasto e abrir o bolso, especialmente por meio das bilionárias emendas parlamentares. O Durma com essa volta já. A Polícia Federal indiciou Rubem Dário da Silva Vilar sob suspeita de mandar matar o indigenista brasileiro Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips em um crime que aconteceu em junho de 2022 no Vale do Javari, na Floresta Amazônica. Conhecido como Colômbia, o Vilar foi preso 6 meses após os assassinatos, que foram ativados pela atuação do indigenista brasileiro na fiscalização ambiental, segundo o inquérito enviado na sexta-feira passada à Justiça. Esse crime chocou o mundo e jogou luz sobre a atuação do crime organizado na Amazônia. Esta semana, no bloco Clima é Urgente, Mariana Vick fala do impacto da presença do crime organizado sobre o desmatamento da floresta. Mariana, como é essa atuação do crime na Amazônia? A Amazônia tem um sistema complexo de crimes ambientais e não ambientais que são correlatos e impactam a vida de quem mora na região. Essas informações são do estudo Dinâmicas do Ecossistema dos Crimes Ambientais na Amazônia, publicado nesse ano pelo Instituto Igarapé, com base em informações de operações da Polícia Federal. As 4 atividades ilícitas que mais promovem a destruição e a degradação ambiental na Amazônia são a grilagem de terras, a exploração ilegal de madeira, a mineração ilegal de ouro e a pecuária com práticas ilícitas de desmatamento. Também tem outros crimes, como a pesca ilegal. E, segundo o Instituto Igarapé, esses crimes não ocorrem isoladamente, mas integram uma engrenagem que envolve fraude, lavagem de dinheiro, posse ilegal de armas e crimes violentos, que muitas vezes têm o envolvimento de organizações criminosas. E é aqui que a gente chega no caso Bruno e Dom. A terra indígena do Vale do Javari, onde os 2 desapareceram, é um alvo importante de garimpeiros, caçadores ilegais e narcotraficantes na Amazônia. O Colômbia, que é o homem preso sob suspeita de mandar matar o Bruno e o Dom, teria, segundo as investigações, influência sobre comunidades ribeirinhas para pesca, caça e extração ilegais dentro da terra do Vale do Javari. De acordo com o relatório da Polícia Federal,
ele teria fornecido os cartuchos para os assassinatos e ajudado os executores a ocultar os cadáveres do Bruno e do Dom. Ele nega ter envolvimento com o caso. Além dele, o pescador Amarildo da Costa de Oliveira, conhecido como Pelado, assumiu a participação na execução do crime. Outro envolvido na execução é o Jefferson Lima da Silva, que é conhecido como Pelado Dadinha. Agora, Mariana, queria que você detalhasse um pouco mais como essa presença do crime organizado degrada a floresta e falasse também como isso, no final, agrava esse momento tão urgente de mudanças climáticas no mundo. Os crimes ambientais que estão associados ao crime organizado na Amazônia destroem a biodiversidade da floresta. O desmatamento, ao promover o corte raso de árvores, por exemplo, tira o habitat de várias espécies da região, enquanto a mineração polui rios e a pesca ilegal leva à superexploração de peixes. O desmatamento, especificamente, também pode alterar o regime de chuvas e o clima local, tornando a floresta mais quente, seca e vulnerável a incêndios florestais, por exemplo. Com o aumento da perda florestal, cientistas dizem ainda que a Amazônia pode chegar ao que eles chamam de ponto de não retorno, uma situação em que a floresta se degrada a tal ponto que não tem mais capacidade de se regenerar, caminhando em direção a um processo de savanização. Essas atividades não causam danos só na Amazônia. A floresta é responsável por grande parte da água que chega às demais regiões do Brasil e até em alguns lugares da América do Sul, por meio dos chamados rios voadores, que são cursos d'água atmosféricos que carregam a umidade gerada na floresta e depois viram chuva. Segundo os cientistas, o aumento do período seco nos últimos anos em regiões como o Sudeste e o Centro-Oeste é resultado de mudanças na Amazônia. A floresta também é responsável por capturar carbono, atuando como um agente contra o agravamento do efeito estufa e da mudança climática. Quando o desmatamento ilegal remove uma grande quantidade de árvores, a gente também perde esse benefício, piorando os efeitos do aquecimento global. Os eleitores dos Estados Unidos foram às urnas para escolher seu novo presidente. Quem venceu foi o republicano Donald Trump. Durante a campanha, um tema emergiu de forma destacada: a imigração. O colunista do Nexo, João Paulo Charlot, fala aqui no bloco Além da Fronteira a respeito dessa questão. Olá, ouvintes, olá, amigos do Durma com Essa. Olha, se teve um assunto determinante na campanha pela Casa Branca em 2024, esse assunto foi a imigração. Mesmo que outros temas como democracia e economia tenham aparecido também no topo das prioridades, é difícil negar o fato de que a figura do imigrante foi central nos rumos da disputa entre o Donald Trump e a Kamala Harris. E não é só isso, não. A questão da imigração ela vai seguir dividindo a sociedade americana e pautando as disputas políticas nos anos que estão por vir, não só na novíssima administração Trump, como também no trabalho desse novo Congresso e nas futuras escolhas de governadores. Eu nem preciso fazer uma chuva de números e de percentuais aqui para ilustrar a importância do tema. Basta dizer que a imigração está aumentando nos Estados Unidos e se tornou um dos principais assuntos da corrida eleitoral que chegou ao fim na terça-feira. Trump fez da figura do imigrante um grande espantalho sobre o qual projetou todas as mazelas dos Estados Unidos. Para ele, os imigrantes são sujos, feios e malvados, eles roubam empregos, vendem drogas, matam e até comem cães e gatos das tradicionais pacíficas e felizes famílias americanas. É difícil acreditar, mas ele de fato disse isso num debate. A construção de um inimigo perfeito, de alguém que encarne uma ameaça externa e extrema, é um recurso bem manjado na política. É algo que ajuda a aumentar a coesão entre os iguais, que se unem sob pretexto de se proteger de quem é diferente. Isso não é algo novo, nem é algo apenas eleitoral. É um fenômeno que mobiliza mais da metade da sociedade americana e que, portanto, deve seguir determinando grande parte dos rumos do debate político no país, especialmente agora que Trump voltou à Casa Branca. Essa análise foi ainda mais detalhada na coluna do João para o Nexo dessa semana, em nexojornal.com.br. Olha, e devido à relevância histórica da volta do Trump à Casa Branca, a gente aqui do Durma com Essa acionou o editor de infografia do Nexo, Gabriel Zanlorenzi. Ele está lá em Nova York participando do ICFJ News Corp Media Fellowship for Digital Innovation. É um programa de especialização por meio do qual
ele vai trabalhar em conjunto com a equipe de dados do Wall Street Journal. Então ele está com um termômetro muito bom, tanto das ruas quanto da redação do tradicional jornal americano. Eu falei com o Zanorenzi e aqui estão algumas das suas avaliações. A eleição americana de 2024 lembra muito o cenário que vivemos no Brasil em 2022. Eram 2 candidatos com plataformas opostas, sendo que um deles tinha claramente tendências autoritárias. Então você já pode imaginar, a ansiedade do público estava lá em cima. Mas ao mesmo tempo, o processo eleitoral americano ele é bem diferente do brasileiro. A contagem é descentralizada e também costuma ser bem mais demorada do que a nossa. Uma vitória do Trump já era algo esperado, que já vinha sendo projetado pelas pesquisas, mas a rapidez com que isso se concretizou surpreendeu a todo mundo. Foi uma vitória considerável, portanto, dentro dos padrões americanos, e hoje as pessoas estão olhando para os dados e procurando explicações. Agora, os republicanos devem controlar presidência, Senado, Câmara e Suprema Corte. E o Partido Republicano de hoje é bem diferente do Partido Republicano do passado. Ele está completamente sob a liderança de Trump e sua família. Então, Trump terá um poder enorme para influenciar o país, o que traz bastante apreensão para as minorias e para a população progressista. O Zanorenzi também comentou o clima nas ruas de Nova York. A maioria das grandes cidades americanas é majoritariamente democrata. Essa divisão política entre o urbano e o rural, por si só, já é uma grande diferença para o Brasil, apesar de que nesta eleição de 2024, Trump teve ganhos consideráveis nessas localidades mais populosas. Nova York, onde estou no momento, é uma cidade frequentada todos os dias por uma diversidade enorme de pessoas, que vai além dos seus próprios habitantes, como turistas americanos de várias partes do país e também moradores dos subúrbios, que em geral têm uma inclinação política mais conservadora. Outra diferença que se percebe claramente é o próprio dia da eleição. Aqui é um dia normal, sem feriado, quase todo mundo trabalha. Na noite da eleição e na manhã seguinte andei pela Times Square, que é um lugar onde costumam acontecer celebrações dos resultados, mas, pelo menos por enquanto, não vi ninguém ali com camisas, cartazes, nada do tipo. O editor de infografia do Next falou ainda sobre as avaliações feitas a quente por analistas americanos e por ele também. O Zanorenzi, além de editor e cientista de dados, também é cientista político. Kamala não conseguiu se distanciar de Biden nessas eleições, e Biden não é um presidente muito bem avaliado nos Estados Unidos. Tem vários fatores que explicam essa desaprovação, como a sua saúde debilitada, a gestão das fronteiras e principalmente a economia. Na ciência política, aprendemos que a economia tem um impacto direto nos resultados das eleições. Os índices de emprego nos Estados Unidos atualmente estão excelentes, mas o custo de vida subiu bastante nesses últimos 4 anos, com uma inflação alta ali mais na primeira parte do governo Biden. Esse cenário, apesar de já estar mais controlado, ainda é perceptível nos mercados e nas lojas quando a população vai fazer suas compras. E no final das contas, não adianta você ter crescimento do PIB se a população não sente essa melhora no próprio bolso. É algo que, na minha opinião, governos de centro, governos de esquerda em outros países precisam considerar se quiserem frear o avanço da extrema-direita. O Durma com essa volta já. O músico e produtor musical americano Quincy Jones morreu na noite de domingo, 3 de novembro, aos 91 anos, em Los Angeles. Você pode até não associar diretamente esse nome à música pop, mas olha, esse cara ajudou a moldar no século XX o que a gente entende como pop. Esta semana, no bloco Tudo é Cultura, o Lucas Zachary está aqui com a gente para dimensionar o tamanho dessa figura que foi o Quincy Jones. Lucas, para começar, conta um pouco a história desse artista. O interesse de Quincy Jones pela música começou ainda na infância e se intensificou na adolescência. Ele tocava trompete e piano e foi nessa época em que conheceu Ray Charles, um de seus principais mentores e amigos. Quincy atuou como trompetista em uma turnê do jazzista Lionel Hampton. Nesse período, Quincy começou a atuar como arranjador, que é um músico especializado em adaptar composições já prontas para outros artistas. Além disso, também contou com trabalhos solos de destaque, como o álbum Back to Block,
de 1990, que lhe rendeu 6 dos 28 Grammys de sua carreira. Por ser um grande arranjador, Quincy foi convidado pela então princesa consorte de Mônaco, a atriz Grace Kelly, para preparar um concerto de Frank Sinatra em um evento de caridade da ONU em 1958. Anos depois, a parceria entre os músicos gerou músicas de destaque, como Fly Me to the Moon. O Frank Sinatra, sem dúvida, é uma lenda, mas o Quincy Jones tem uma parceria ainda mais relevante na carreira dele. Depois de 2 aneurismas cerebrais em 1974, Quincy Jones se dedicou mais à produção musical. 2 anos depois, ele conheceu o Michael Jackson durante as filmagens de O Mágico Inesquecível, que é uma adaptação de O Mágico de Oz e que contava com o futuro rei do pop no elenco. A parceria entre os dois rendeu 3 dos principais álbuns da carreira de Michael: Off the Wall, de 1978, Thriller, de 1982 e Bad, de 1987. A produção dos 3 discos se caracterizou por mesclar diferentes gêneros musicais, indo desde o rock até o R&B. Thriller é o álbum mais vendido da história, com 67 milhões de cópias ao redor do mundo, segundo o Guinness. E Lucas, tem algumas produções no audiovisual que são bem legais para quem quer conhecer mais o Quincy Jones, né? Em 2018, a filha de Quincy Jones, a atriz Rashida Jones, foi uma das diretoras do documentário Quincy, que conta a história do produtor musical. Além disso, Quincy foi responsável por um dos maiores encontros da música, registrado no documentário A Noite que Mudou o Pop, lançado pela Netflix nesse ano. Ele fez a produção da gravação de We Are the World, composição feita por Michael Jackson e Lionel Richie, para arrecadar fundos para o combate à fome na África. Ao todo, 46 artistas participaram da gravação, reunindo nomes como Stevie Wonder, Tina Turner, Bruce Springsteen, Cyndi Lauper e Bob Dylan. Para administrar todos os músicos, o documentário mostra que Quincy grudou um pedaço de papel na parte de fora do estúdio com os dizeres: "Deixe seu ego na porta". Todos esses assuntos que a gente tratou aqui no Durma Com Essa dessa semana, você pode ler em detalhes no nexojornal.com.br. Da batata quente do pacote de cortes de gastos públicos, passando pela atuação do crime organizado na Amazônia, pela questão da imigração no debate político dos Estados Unidos, pelo clima no país após esta nova vitória do Donald Trump e pelo legado de Quincy Jones para a música pop, Durma Com Essa. Com roteiro, produção e apresentação de Conrado Corsaletti, edição de texto de Aline Pellegrini, participações de Mariana Vick, João Paulo Charlot, Gabriel Zanlorenzi e Lucas Zacari. Colaboraram a Renata Rizzi, o Marcelo Rubissec e a Giovana Castro. A produção de arte foi do Lucas Neopman e a edição de áudio do Bruno Bimbatti. Termina aqui mais um Durma Com Essa. Semana que vem a gente está de volta. Até lá!